Quando eu contei minha trajetória até ser aprovado em várias faculdades públicas de medicina, eu deixei bem claro que a virada de jogo foi quando eu comecei a aprender a aprender. E esse não era o foco daquele vídeo, o foco daquele vídeo era contar minha trajetória completa, mas um monte de gente colocou nos comentários, beleza, e aí, como é que eu faço isso? Como que eu aprendo a aprender? Como que eu aprendo sozinho? Então eu resolvi fazer um vídeo falando várias considerações e várias dicas sobre o processo de aprendizado, em especial como aprender sozinho, para que você se desenvolva nesse aspecto também. E eu acho que o conteúdo desse vídeo ficou extremamente valioso, então pega lá um cafezinho, se prepara, senta aí e bora pro vídeo de hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o processo de aprendizado, em especial ser autodidata, como aprender e como aprender sozinho. E eu separei várias dicas para vocês e eu ainda tenho várias dicas para passar para vocês até o vestibular. Então, ativa a sua notificação. Bora para a primeira dica. Quando a gente está por fora de um processo, quando a gente não faz parte de um processo, de uma comunidade, a gente tende meio que a vangloriar esse processo. E as pessoas tratam o autodidatismo ou aprender sozinho quase que como um superpoder, como se fosse um talento. E o que eu tenho, a primeira coisa que eu tenho para te falar é que você já é um autodidata e nem percebe. Só que no geral você está usando essa sua habilidade de ir atrás por conta própria e aprender sozinho para as coisas erradas e num nível muito superficial. Então, por exemplo, todo mundo tem aquele amigo que conhece tudo do time de futebol dele. Conhece os títulos, conhece as datas, conhece a história. O cara ficou estudando, sabe pra caramba do time dele. Qualquer pergunta que você faz, ele sempre tem uma opinião a respeito. E você vê que ele realmente tem um conhecimento aprofundado desse assunto, o time de futebol dele. Esse é um tipo de pessoa que é autodidata, mas é autodidata para um assunto que não traz muito benefício para ele, né? Traz um benefício em termos de ego, para saber ter mais assunto para conversar com os amigos, por exemplo. Se essa mesma energia que ele gastou conhecendo o time dele, ele tivesse gastado em matemática, ele seria ótimo em matemática. Então esse já é um tipo de como aprender sozinho. Só que entra no que eu chamaria de aprender sozinho a coisa errada, que não é algo que vai te trazer dinheiro, não é algo que vai te trazer conhecimento útil para sua vida, é algo meio banal, mas tudo bem, é legal, você pode colocar no campo do entretenimento. Mas se você tem outras dimensões da sua vida que exigem um foco mais urgente, como por exemplo, para quem segue meu canal, passar no Enem, seria uma energia muito mais bem gasta se você gastasse isso nas matérias que caem na prova, né? Mas já é um grande exemplo de que como ser autodidata não é nada místico, todo mundo é até certo ponto. E eu falei tudo isso apenas para exemplificar a minha primeira dica, que é assim: perde o seu bloqueio de não se achar capaz de aprender sozinho. Porque até certo ponto todo mundo já é assim. O que as pessoas não pegam é desenvolver essa habilidade e usar para algo que traga um retorno para ela, para a família dela, para o nível educacional dela, para a vida financeira dela. Mas as outras coisas não deixam de ser um aprender sozinho. Quando a sua tia ou a sua avó procura na internet uma receita de algo, ela tá aprendendo sozinha a fazer aquele algo. Claro que num nível primário, num nível básico, num nível superficial. E ao longo desse vídeo eu vou tentar explorar as possibilidades para você expandir esse seu nível de autodidatismo. Mas a primeira dica é essa: não fica com trauma, com medo de não ser capaz. Você já é autodidata, você só precisa explorar essa sua habilidade. Então a minha segunda dica, que é uma consequência dessa primeira dica, é: aprender sozinho não é um talento. Aprender sozinho é uma habilidade que você desenvolve se você for atrás disso. E com a internet se torna muito mais fácil mesmo você fazer isso. Antigamente as pessoas tinham que se trancar numa biblioteca para aprender um tema. Hoje em dia você tem que procurar fontes confiáveis na internet, mas isso está a seu alcance até na sua casa, no seu celular o tempo todo. E quanto mais você faz isso, melhor você fica nessa habilidade. O treino leva à perfeição, até no processo de aprender sozinho. Ninguém nasceu aprendendo sozinho. Teve uma base boa na infância e pessoas incentivando. Vai atrás, estuda sozinho, você consegue. E aí, ao longo da vida, a pessoa se desenvolveu nisso. E quando ela chega nos 25 anos de idade, parece que ela tem um ultra talento naquele aspecto. Mas na verdade ela está treinando há 20 anos aquilo. Então, se você começar a treinar isso mais tarde, vai demorar um pouco mais. Mas você também vai desenvolver o que a gente chama de talento, mas não é um talento. É uma habilidade que você se desenvolve nela. E isso me leva à terceira dica, que é o como desenvolver isso. E também nessa parte existe muito, na minha opinião, misticismo. De gente falando assim: ah, precisa ser inteligente. Ah, fulano de tal é genial. Mas
De verdade, para você aprender algo novo, o que conta é a sua iniciativa de ir atrás desse algo novo. Ninguém começa algo novo e já se torna muito bom naquilo. A pessoa vai se desenvolvendo. E ela partiu de um nível muito baixo. Às vezes, pra gente, é imperceptível que essa pessoa começou de um nível muito baixo, porque a gente já conheceu essa pessoa no nível alto. Mas ela começou do nada. Ela começou dando os primeiros passos e, eventualmente, foi ficando muito bom naquilo. Então, pra gente, parece algo místico que a pessoa é genial. Mas não é isso, ela foi crescendo. E a minha terceira dica é que para desenvolver isso, o mais importante é a sua iniciativa de ir atrás e começar a fazer isso. Começar do zero, começar do mal feito mesmo, começar do basicão. Essa é a parte mais importante de aprender sozinho, é a iniciativa. A iniciativa de querer saber mais sobre um assunto, querer conhecer mais sobre determinado tema. Igual o exemplo que eu usei do seu amigo que sabe muito do time de futebol. Se ele tivesse feito o mesmo processo que ele fez para aprender tudo do time de futebol dele, de outro para outro tema do mundo, ele saberia bastante daquele outro tema. E a gente não considera alguém que sabe muito do próprio time de futebol alguém inteligente. Porque ser inteligente não é a habilidade para você aprender sozinho bem. A habilidade para você aprender sozinho e se desenvolver, e até para desenvolver o que a gente chama de inteligência, é a iniciativa de ir atrás. E hoje em dia, com o celular e com a internet, você praticamente não tem desculpa para não fazer isso. Basta você querer fazer. E aqui até para dar um exemplo pessoal. Muita gente no meu canal gosta dos meus desenhos, que eu faço minhas capas. Sou eu que faço aqueles desenhos. Se você pegar e me ver desenhando no papel, você vai ver que eu desenho muito mal. Eu desenho abaixo da média da população. Eu desenho usando palitinho. Eu não sei desenhar. Mas eu fui desenvolvendo a habilidade de fazer desenhos legais no meu computador. E eu comecei bem mal, comecei com os palitinhos do meu papel. E fui me desenvolvendo. Aprendi a fazer um bonequinho mais bonitinho, aprendi a colorir esse bonequinho, aprendi a fazer o mesmo bonequinho de ângulos diferentes. Comecei a ver o que os outros caras que faziam bem isso faziam, até que eu cheguei no nível que eu tô hoje. Você pode ver meus desenhos no meu canal, que não são maravilhosos, mas eu já tenho um certo orgulho de chegar nesse nível, partindo do zero, e pretendo evoluir ainda mais. E exatamente esse tipo de pensamento eu uso para outras dimensões da minha vida. Então eu quis aprender a programar. Comecei a programar fazendo uma coisinha bobinha, aí fiz um programa um pouco mais avançado, tentei fazer meu próprio jogo de computador, fui lá e fiz um aplicativo de celular e fui evoluindo. E exatamente a mesma coisa para aprender para o vestibular. Você vai lá e tem a curiosidade sobre um determinado tema que você não conhecia, você passa a conhecer esse tema. Aí você vai crescendo aos poucos. Você faz o primeiro exercício da sua vida naquele tema. Aí você chega no exercício mais difícil. Você não consegue fazer. Você volta e lê mais a respeito, pesquisa mais e aprende sozinho. E eventualmente você pode ver uma aula disso também. Não é porque você está vendo uma aula que você não está indo aprender sozinho, né? A gente meio que trata como duas coisas diferentes. Se você sempre depende de alguém para aprender, você não está aprendendo sozinho. Mas se você por conta própria foi atrás de um vídeo para aprender mais sobre aquele assunto, não ficou satisfeito com aquele vídeo, foi atrás de outro vídeo, não ficou satisfeito, foi procurou uma notícia a respeito, não ficou satisfeito, foi ler um livro, tudo isso faz parte do processo de aprender sozinho. E todos esses passos, o que foi mais importante neles foi a sua iniciativa de ir atrás e tentar melhorar. Então a terceira dica é ultra simples e a mais importante. Vai atrás, tem iniciativa. Se está com dúvida de algo, procure esse algo. E isso naturalmente me leva à quarta dica, que é quando você se deparar com algo difícil de aprender, você precisa ter uns mecanismos seus para evoluir nesse algo difícil. É ultra difícil, por exemplo, fazer um quadro super detalhado. Fazer um bonequinho simples que nem eu faço é bem menos difícil do que fazer esse quadro. Então a minha quarta dica é, se você quer aprender algo e parece ser ultra difícil, começa com a versão simplificada disso. Começa com o básico. Os meus desenhos começaram com bonequinhos de palitinho no papel. Esse foi o primeiro passo, que exigiu minha iniciativa. Aí eu parti para um nível básico, depois eu fui para o básico 2, mas eu não fui numa escola pedir o básico 2. O básico 2 foi a minha capacidade de evoluir um pouquinho em relação ao que eu já fazia. Então, quer aprender sozinho qualquer coisa e você considera difícil, porque o resultado final e avançado é realmente difícil. Né? Normalmente as pessoas que estão no nível avançado treinaram por anos. Mas se você quer aprender aquilo, vai lá e começa pelo básico. A dica 4 é, começa pelo básico. Mesmo que seja feio, mesmo que seja bobo, você tem que dar o primeiro passo em relação ao que você quer aprender. Quem vai aprender a tocar guitarra fica lá tocando a mesma corda por dias, sem fazer nada.
E aí com o tempo você vai evoluindo, né? Começa a usar as duas mãos, começa a tocar várias cordas, até que um dia você lê uma partitura e toca. E a gente esquece que os caras que são ultra bons no que eles fazem, eles começaram do zero, eles tiveram que dar esse primeiro passo. Talvez eles deram esse primeiro passo quando eles eram bebezinhos, sei lá, com 3, 4 anos de idade, que não é o seu caso. Mas eles tiveram que passar por essa progressão, eles tiveram que subir uma escadinha. E para chegar no 10º degrau dessa escadinha, você precisa passar pelo primeiro degrau. Então, junta a dica 3 com a 4, você já começa a ter um sistema seu de aprendizado. Dica 3, iniciativa, eu vou lá. Dica 4, eu vou começar pelo básico. E para o vestibular é a mesma coisa. Se você tem um assunto complexo, pega a versão simplificada desse assunto e aprende primeiro. Então, sei lá, você quer aprender pilha. Tem um monte de pilha, a pilha pode ser difícil. Mas pega a pilha do limão mesmo. Como que eu faço uma pilha com limão? E começa com essa pilha simples, a primeira pilha. E isso me leva à dica 5, que é mais um mecanismo para você evoluir em coisas difíceis. Pega um problema difícil e não tenta atacar ele por completo. Divide esse problema difícil, divide esse aprendizado que você quer ter, que é muito grande, complexo, em vários pequenos processos, em vários pequenos tópicos, e vai um por vez. Então, sei lá, você quer aprender logaritmo, tem várias regras de logaritmo. Faz uma regra bem feita. Divide. Tenho várias regras, vou aprender uma regra. Tem várias habilidades para você desenhar. Tem fazer o rascunho, tem fazer o contorno, tem fazer a pintura básica, tem fazer as sombras. Mas fazer tudo isso é um pouco mais difícil que fazer um deles. Então pega apenas um desses processos e tenta fazer bem feito. Ah, eu vou fazer o contorno bem feito. E sei lá, daqui 1 semana, 2 semanas você aprendeu a fazer o contorno. Aí você fala, ah, beleza, agora eu quero colorir direitinho no computador. Aí é um processo novo. E para tudo na vida é a mesma coisa. Você tem um problema complexo, se divide em pequenos problemas. Quando alguém vai criar um foguete, não é uma pessoa criando um foguete, é uma equipe gigantesca de centenas de pessoas criando um foguete. E cada um pega um problema menor. Porque criar um foguete completo é um problema extremamente complexo, gigantesco. Agora, se você pega o problema, divide em partes e cada pessoa faz uma parte, esse fulano vai cuidar do combustível, que já é complexo, mas é um problema bem mais simples que o foguete completo. Esse outro fulano vai cuidar de uma pintura que na hora que cruzar a atmosfera ou quando estiver no espaço não vai estragar e não vai danificar o foguete. É um outro problema. Foi dividindo o problema em vários problemas menores. Então vamos lá. Juntando as dicas, eu estou criando para vocês um sistema de como aprender sozinho. E olha como vai fazendo sentido. Dica 1 foi, você já é autodidata. Até certo ponto você já é autodidata. Tem alguma coisa na sua vida que você foi lá e aprendeu sozinho. Você foi e procurou, perguntou para alguém, colocou no sistema de busca. Dica 2. Não é um talento, é uma habilidade desenvolvível. Se você for treinando isso, você vai ficando bom nisso. Dica 3. A parte mais importante de aprender sozinho é a iniciativa. Vai atrás daquilo que você quer saber. Toma iniciativa, dá o primeiro passo. Dica 4. Começa pelo básico. Você não parte de fazer algo ultra bem feito, algo quase perfeito. Você parte de fazer na versão mais simples e até mal feita. Mas você precisa dar esse primeiro passo para chegar no 5º passo, para chegar no 10º passo. E a 5ª dica foi, se você se depara com um passo ou com um projeto muito complexo, divide ele em partes. Então não só você vai começar pelo básico, como você pode até pegar esse primeiro passo e dividir em partes. E isso me leva à 6ª dica, que é quase tão importante quanto a iniciativa. Elas trabalham em conjunto. Você precisa ter iniciativa, mas você precisa ter também consistência. Não basta você ir ter uma vez na vida a iniciativa e só procurar uma vez na vida aquele assunto. Você precisa fazer sempre. Para você ficar bom, é muito treino. E eu sei que isso pode desanimar, mas é importante. Você não fica bom em algo que você faz de vez em quando. Você fica bom em algo que você fez várias vezes. Então, por exemplo, tem gente que costuma falar que você precisa de cerca de 10.000 horas para se tornar um expert em alguma coisa difícil. É muito treino 10.000 horas. Eu não estou falando que você precisa de 10.000 horas para aprender algo. Ainda mais usando as dicas de começar pelo básico e dividir. Mas o que isso diz para mim é que assim, não adianta se fazer de vez em quando. A pessoa que faz de vez em quando pode fazer de vez em quando bem, assim, por acaso. A pessoa que faz sempre, ela vai crescendo consistentemente. E vai ficando muito bom naquilo. Então, pegando um exemplo pessoal. Quando eu comecei a estudar para o vestibular, eu ia mal em vários simulados e eventualmente eu ia bem num simulado.
E às vezes até me passava a percepção de estou bom, mas eu não estava bom, tinha sido sorte, porque no geral eu não ia bem, eu ia bem de vez em quando. E no final do meu treino pro vestibular, quando eu já tinha estudado um monte, era muito raro eu não ir muito bem num simulado. E aí o jogo inverteu. Antes era eventual eu ir bem, depois se tornou eventual eu ir mal. Por quê? Muita consistência, eu fiz muitas vezes. Então essa dica é quase tão importante quanto a iniciativa. Eu ainda acho que a iniciativa é a mais importante, que é começar, né? É parar de esperar, é ir atrás. Mas não adianta você fazer só isso uma vez, você tem que fazer consistentemente. Se você quer aprender um tópico novo, você precisa lá começar pelo básico e ir fazendo, evoluindo, e não parar, ter uma rotina, tentar fazer toda semana. E aí vamos para minha próxima dica, que já começa a ser um processo de aperfeiçoamento já. De você já até aprendeu a aprender sozinho, e agora você quer aperfeiçoar. E a dica é: você precisa procurar as coisas que você aprende em várias fontes. Se você olhar só para uma fonte, primeiro, tem a chance de ser fake news. Segundo, você não aprende aquele tópico, você se torna um papagaio daquela única fonte que você seguiu. Então você precisa procurar em vários lugares, você precisa olhar a mesma coisa por ângulos diferentes, assim você vai aprendendo muito mais. E com o tempo você desenvolve o senso crítico de falar o que funciona, o que não funciona, o que é verdadeiro e o que é falso. Então você precisa ter mais de uma fonte. E agora a gente vai para o último tópico, que é a cereja do bolo. Não é o mais importante, mas é a maior sacada em relação ao processo de aprendizado e aprender sozinho. Do mesmo jeito que eu tratei como tópico que você pode ir e aprender sozinho, seu time de futebol, receita, tocar música, desenhar, fazer um foguete, passar no vestibular, também é um tópico o próprio processo de aprendizado. Você também pode ir atrás de aprender como aprender. Você também pode fazer buscas a respeito disso. Você também pode ver fontes diferentes a respeito disso. Você também pode dividir o problema, começar com uma técnica de aprendizado, sei lá, revisão ativa, conhecer outras técnicas, dividir seu problema. E é basicamente isso que você está fazendo ao assistir esse vídeo. Só que eu estou te contando aqui. Mas você pode tomar a iniciativa de procurar. E se você por um acaso me achou procurando sobre isso, você também está meio que aprendendo sozinho. Você teve a iniciativa de ir atrás de como aprender. E essa é a maior sacada. Essa é a maior sacada. Não só você pode aprender sozinho, como você pode aprender sozinho como aprender sozinho. Então você não tem limite para o seu aprendizado. Basta você ir atrás. Segue essas dicas que eu dei nesse vídeo, já ajuda muito. Mas isso é só o começo. Isso é só uma introdução ao tema. Você tem toda a internet para explorar. Você tem todos os livros para explorar. Você tem um monte de vídeo, tem vídeo em streaming que fala sobre como a mente funciona, o processo de aprendizado. Então o vídeo de hoje foi esse, sobre como aprender e como aprender sozinho. Eu espero que te ajude muito. Obrigado.